Bom dia para quem está nos assistindo de dia, boa tarde para quem está nos assistindo à tarde, e boa noite para os professores que estão nos assistindo à noite, né, que estão fazendo a ATPC num desses três horários. Eu sou Rosana, professora de matemática, né, aposentada da rede do Estado de São Paulo, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês, os professores da segunda série do ensino médio, para mais um momento de estudos, né? Então, eu gosto sempre de contextualizar este momento de estudos para todos vocês, né, para a gente. Semana passada, vocês tiveram a semana A, então foi o momento da TPC da semana A, onde nós tivemos a gravação que vocês assistiram de etapa. Então, eu também fiz a gravação de etapa, né, do sexto ao nono, e o professor Marco Assis, ele faz a do ensino médio. Então, vocês assistiram o professor Marco Assis, semana passada, falando sobre a aprendizagem baseada em projetos. E aí ele falou, olha, nosso trabalho começa aqui, em relação a essa sequência de atividades, e ele dá seguimento no nosso próximo encontro, que é a semana B, que é a de ano e série. Então, nós estamos reunidos aqui com os professores da segunda série do ensino médio. Convido todos vocês a buscarem, quem não tem ainda, mas eu creio que todos tenham, né, o livro, né, esse aqui é o Caderno do Estudante, tá, de 2022, que vocês abram aí na página 141, para vocês, se quiserem seguir pelo livro, ou se já estão fazendo esse trabalho, né, com a sequência, que busquem aí a partir da página 141. Caso vocês estejam trabalhando com o caderno do professor, ou do ano passado, ou que vocês tenham pego via digital, né, que a gente tem via digital também, então podem acompanhar também pelo caderno do professor digital ou impresso do ano passado. Então, nós temos esses momentos nas nossas formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Vocês, semana passada, assistiram a uma gravação de etapa, e depois vocês ficaram mais 45 minutos na escola, fazendo o desdobramento da pauta, já começaram a pensar na pauta que vocês iam desenvolver, né, na semana e finalizar hoje, tá? Então, eu sempre gosto de fazer esse movimento. Quem não assistiu semana passada, entre no repositório do Centro de Mídias, vocês podem assistir a da semana passada para dar continuidade agora no nosso trabalho, tá bom? Nós estamos finalizando um ciclo, né, o ciclo do primeiro bimestre. Como vocês podem me perguntar, Rosana, a gente foi para a sequência 4, né, vocês vão ver que eu vou apresentar assim, sequência 4. Só que o material da segunda série do ensino médio, se vocês folhearem aí o caderno, nós começamos a sequência 1, no caderno do estudante, tá? Na página 110, tá? A sequência 1, depois a sequência 2, logo após vem a sequência 2, tá? Que está na página 125, e hoje a gente vai falar na sequência 3, que a minha sugestão é que vocês dividam a sequência 3, a aula 1 e 2, 3 e 4, para trabalhar durante a quinzena, e a aula 5 e a aula 6, a 7, a 8, para trabalhar na outra quinzena. Eu não fiz a minha audiodescrição, peço desculpas, né? Eu sou uma senhora de 63 anos, eu tenho os cabelos curtinhos, castanhos, meus olhos são castanhos também, eu uso um óculos com uma armação meia nude, né, um rosinha claro, eu uso brinquinhos, né, uns brinquinhos pequenininhos, estou de batom vermelho, estou sentada atrás de uma escrivaninha, estou com uma blusa preta, e ela tem umas nuances branco, então uma blusa branca e preta, e atrás de mim tem uma porta, tá, de madeira. Então, eu agradeço sempre, né, esse pessoal super bacana que está aí com a gente, né, que é do Libras, né, esses profissionais maravilhosos que enaltecem, que estão sempre aqui, né, dando apoio ao nosso trabalho, tá bom?
Então, muito obrigada. Então, voltando à nossa conversa, vocês me deem licença. Eu gostaria também de falar para vocês, eu sempre deixo um cardápio, né, de literatura para que a gente possa ler, né? Então, eu trago aqui esse livro do Bender, que é Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI, aonde a gente aporta, é um dos teóricos que a gente toma como referência para estar falando hoje sobre aprendizagem baseada em projetos. E trago também, né, sempre o livro, né, do Aprender Sempre, tá? Vocês me dão licença, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso PowerPoint, já estamos compartilhando. Eu fui professora da rede muito tempo, né, de matemática, e trabalhei na formação de professores, né, de uma diretoria de ensino aqui da capital durante também 17 anos, e é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, né, professores da nossa rede, é um prazer mesmo, tá bom? Então, estou falando agora para os professores da segunda série do ensino médio. Aqui, como a gente gosta sempre de apresentar, busquem o material do Aprender Sempre, nesses links, né, na escola de formação, né, na EFAP, busquem esses links, eu tenho tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, todo o material, além do material do caderno Aprender Sempre, eu também tenho o currículo em ação, o São Paulo Faz Escola, que está vigorando ainda aí na terceira série do ensino médio, né, então, eu tenho aqui esse material todo disponível. Então, busquem, tudo que vocês precisarem, busquem, né, no site, na página da EFAP, que a gente tem um material bem rico lá disponível, tá bom, professores? Então, vamos lá. Eu gostaria de falar os nossos dois objetivos, tá? Do dia de hoje, né, desses 45 minutos dos nossos estudos, né? É analisar a sequência de atividades. Se vocês olharem aí, 4, né, aquilo que eu falei, vocês vão encontrar no caderno apenas a sequência de atividade 3. Ele chama de 3 e 4, tá? Então, uma sugestão é dividir, né? Para 15 dias, eu trabalho com a aula 1 e 2, 3 e 4, e para a aula 5, 6, 7, 8, eu trabalho a outra parte, né, das atividades do caderno, tá bom? Nós vamos retomar brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa. Lá na formação de etapa, vocês estudaram com o professor Marco, né, o professor Marco Assis, nosso companheiro aqui, que a gente estuda bastante juntos, né, nós estamos quase todos os dias estudando juntos, né, conversando sobre essa nossa formação, dando corpo para essa nossa formação. Então, ele trouxe para uma discussão aprendizagem baseada em projetos. E ele também falou um pouco, né, das mini lições, né, que eu posso atrelar dentro dessa metodologia da aprendizagem baseada em projetos. E, por fim, nós vamos trazer aqui uma pequena discussão de como eu posso introduzir as atividades presentes aí da SA34, né? Como eu posso introduzir essas atividades dentro de um grande projeto, né? Ou de um projeto médio, ou de um projeto que dure só 15 dias e eu, professor de matemática, às vezes faça ele sozinho, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nosso primeiro momento é análise, então vamos conversar um pouco da análise aqui da sequência, tá bom? Então, vamos olhar a sequência. Quem está com o caderno aí do professor, né, pode observar aí que a habilidade essencial proposta, o desenvolvimento, é aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e cosseno, ou as noções de congruência e semelhanças, para resolver e elaborar problemas que envolvam triângulos em vários contextos. A gente já vê que já é uma habilidade já presente, né, do ensino médio, tá, que já está aí na BNCC, já é uma habilidade do ensino médio,
tá? Então, nós temos aqui, sempre a gente analisa aqui o quê? O cognitivo do aluno. Então, ao desenvolver esta habilidade, o aluno será capaz de aplicar as relações métricas, né, em relação aos triângulos, né, os triângulos retângulos, né? Ele é capaz de quê? De resolver, elaborar problemas que envolvam triângulos em variados contextos. Então, aqui a gente trabalha com o objeto de conhecimento matemático, o conteúdo, né, que é a lei do seno e lei do cosseno, com congruência de triângulos, com semelhança de triângulos. Então, é o que está embutido nesta habilidade, no desenvolvimento desta habilidade, tá? Se vocês forem folheando, tanto o caderno do estudante quanto o caderno do professor, as aulas elas estão divididas, então eu tenho aí a aula 1 e 2, que é triângulos para medidas inacessíveis, que aqui que eu trago aqui o estudo dos triângulos retângulos, o cálculo com os triângulos retângulos, né? Eu trago as relações métricas aqui, possíveis, né, para o trabalho com triângulos retângulos, porque aqui, aqui esse tema que nós estamos trabalhando em relação à determinação de medidas inacessíveis, né? O raio da Terra, a distância da Lua, largura de rios, altura de árvores, montanhas ou prédios, né? São alguns exemplos possíveis, né? Que às vezes o aluno fala, ai, professora, para que eu preciso aprender aí essas relações métricas, né? Aonde eu vou usar esses conhecimentos que estão sendo tratados? Então, eu posso pedir que eles pesquisem, até aqui depois eu vou dar uma ideia para vocês, né? Eu fiz um projeto uma vez numa escola que eu estava, né? E nós trabalhamos a construção de um teodolito, né? E foi bem bacana, um teodolito simples, né? Caseiro que nós fizemos, e os estudantes foi um projeto que nós desenvolvemos, né, dentro da escola, e eu fiz com que eles fizessem várias medições, né, e eles comprovassem, usassem, né, a lei do seno, a lei do cosseno, para determinar algumas distâncias, algumas alturas, né, então foi bem bacana. Então até proponho aí para vocês, caso vocês queiram fazer um projeto envolvendo matemática, vocês podem pensar nessa construção com os estudantes do Teodolito e aplicar, né, essas atividades que aqui estão, né, como mini lições dentro desse projeto maior que vocês podem fazer ou só com a área de matemática ou envolvendo outras áreas aí do conhecimento. Então, nós temos essas 4 aulas. Então, eu sugiro que vocês dividam, né, a SA em aula 1 e 2, e 3 e 4, e trabalhem durante um período, e depois, aula 5 e 6 e 7 e 8, e trabalhem durante um outro período, tá bom? E aí eu trago aqui os objetivos dessas aulas, né? Se vocês folhearem aí o caderno do professor ou do aluno, os objetivos cálculos com triângulos retângulos. Nós temos aqui no caderno do aluno várias situações, problemas que envolve, né, esse cálculo, essas relações métricas, né, com altura de prédio, com alturas de árvores, com a medida em telhados, né, para saber a altura de um telhado de uma residência, né. Tem uma questão aqui bem bacana do Enem, que é em relação ao corrimão de uma escada. Se vocês estiverem folheando, é na página 144, tá? Essa atividade que eu estou falando das aulas 1 e 2. Então, é bem bacana, né, eu olhar para essas atividades para pensar um projeto que eu possa desenvolver e que tenha aderência com essas lições que o nosso autor, o Bender, ele chama de mini lições dentro de um projeto. Depois a gente tem uma outra aula chamada Uma Boa Estratégia para a Resolução de Problemas, onde eu trabalho aqui com as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que eu também tenho algumas atividades, né, que eu envolvo essas relações, né, trigonométricas do triângulo. Eu tenho várias situações aqui, né, se vocês estiverem folheando aí, eu tenho várias situações onde eu preciso calcular sempre uma
uma distância, uma medida. Deixa eu parar aqui um pouquinho para conversar mais um pouquinho aqui com vocês. Se vocês continuarem olhando, as aulas 5 e 6 é o estudo, né, de triângulos quaisquer. Então, no triângulo, que até a aula 1, 2, 3 e 4, eu falei do triângulo retângulo, né, das especificidades do triângulo retângulo. Agora eu falo de triângulos quaisquer. Então, aí é onde eu também calculo distâncias, mas que eu tenha um triângulo qualquer, onde eu possa trabalhar aí a lei dos senos. Então, a aula 5 e 6, a intenção dela é trabalhar com a lei dos senos, com situações com problemas, né, que eu tenha todos os dados de um problema para calcular alguma distância. E os probleminhas são bem bacanas e dá para o aluno entender a aplicabilidade dessa lei, da lei dos senos, né? E na aula 7 e 8, se vocês estiverem folheando aí o caderno do estudante, está na página 154, o que vocês podem ver ainda aqui? É a lei dos cossenos, onde também nós temos aqui as atividades, né? Elas estão dentro de algum contexto. Para que eu resolva essas atividades, o aluno precisa, nós professores, né, explorar com os estudantes essas leis, né, que envolve os triângulos, né, qualquer triângulo, não só o triângulo retângulo. Então, professores, obrigada, né, por ter buscado o material, né, se vocês têm o material em mãos, isso é bacana. Se vocês já fizeram já algumas anotações, ou se já deram aula ano passado para os meninos da segunda série, já têm anotações, né, vamos pensar em levar essas atividades para um projeto, né, que o professor possa desenvolver na escola durante 15 dias, né, que é um período pequeno, que eu possa levar essas atividades que estão postas dentro de um projeto, né, e que, como mini lições, como o nosso autor aqui sugere. O que eu vou pedir agora para vocês? Um pouco mais de paciência, né, que agora a gente eu falei das aulas, só um pouquinho. Eu falei das aulas 5 e 6, que é da lei do seno, da aula 7 e 8, que é do cosseno. Uma coisa bem bacana aqui, que eu vejo, né, é esse movimento que tem dentro das sequências, né? Então, a cada aula, cada dupla de aulas, né, existe algumas dicas para os professores, né? Então, se vocês folhearem o caderno do professor, vocês podem observar uma sequência de dicas de encaminhamentos, né? Não que a gente não faça, nós fazemos sim, mas às vezes eles dão a ideia de algum experimento, né? Eles dão a ideia de algum site para que a gente possa trabalhar com essas atividades. Aí eu volto a falar para vocês desse projeto que eu fiz, que os alunos, nós fizemos a construção do Teodolito, muitos de vocês já fizeram isso com os vossos estudantes, e tem umas aulas da Unicamp, né, que são todas gratuitas, aulas bem bacanas, né, os objetos digitais de aprendizagem, né, do IME3, né, da Unicamp, que a gente pode começar uma discussão com os estudantes, levando aquelas aulas, tem de vários conteúdos matemáticos, né, então a gente convida vocês também a buscarem, né, dentro de sites, né, disparadores, né, para que a gente possa pensar nesse projeto, tá bom? Nós temos aqui uma atividade, essa atividade da página, do caderno, da página 100 e, vamos olhar aqui é do professor, tá? 125. Quem estiver olhando para o caderno do estudante, essa atividade, ela está na página 151 do caderno do estudante. E aí nós temos aí um problema, que é um problema do Enem, né, que ele pede para calcular a distância, né, de uma árvore a outra, onde eu tenho um rio que passa, né, no meio, então, para mim calcular aquela distância. Então, aqui envolve o quê? Né? Envolve essas medidas, e eu preciso que o meu aluno conheça, né, aplique aqui a lei do seno para descobrir qual é a distância da árvore A até a árvore B, né?
Hoje eu estava até olhando aqui, né, ele colocou aqui o cosseno de 28. Eu fiquei pensando, né, o porquê, né, mas aqui a gente não usa esse dado, a gente usa esse dado, a gente usa esse dado. Até eu estava aqui estudando, né, olhando que o cosseno, o complemento, né, o ângulo complementar é o seno, que é o de 62. Então, é bem bacana discutir com os estudantes, né, o que está por detrás, né, dessa situação, um problema, né, que era para calcular a distância entre essas duas árvores aí, tá? Eu vou colocar uma outra atividade. Essa atividade 3 está no material do estudante, na página 152. E no material do professor, ela está na página 126, né, e a outra na 127, tá? No material de 2022 do professor, tá? Então, ali nós temos lá, fala, para a viabilização de grandes campeonatos desportivos em um país, é comum a realização de obras nas cidades, principalmente para facilitar a mobilidade. Então, aqui ele mostra: imagine que para uma dessas obras estava prevista a construção de uma ponte sobre um rio, interligando pontos em margens diferentes, indicados por R e S na figura. Para a determinação indireta da distância entre esses pontos, demarcou-se um terceiro ponto, que eu precisei demarcar ali, T, situado na margem de S, na margem ali S, a 30 metros deste. E verificou-se as medidas dos ângulos, do ângulo S, que está tão pequenininho, acho que para vocês aí na tela do computador ou do celular, mas vocês, estando com o material em mãos, aí a gente olha aí que o ângulo S, a medida dele é 57 graus, né? E a medida do ângulo R é 64 graus, né? Então, ele fala, nessas condições, qual deverá ser o comprimento aproximado desta ponte, indicada pelo segmento RS. Então, aqui eu também faço o quê? Eu também aplico o quê? Aqui, a lei dos senos também, tá? Que eu já discuti com os estudantes, que os estudantes entenderam como essa lei, ela é aplicada dentro de um triângulo, né? De que forma ela é aplicada dentro, né, desse triângulo, tá? Que não é um triângulo retângulo, tá bom? Nós temos aqui também uma outra atividade, que é a atividade 5, que é aqui no nosso livro do estudante, está na página 153, e no nosso caderno do professor, está na página 127, aonde aqui é proposto o cálculo, tá? De uma medida de duas medidas, né? De duas medidas desse triângulo, tá? Que representa um terreno. E fala que esse triângulo representa um terreno, e eu quero saber aquelas duas medidas, o x e o y. E eu tenho quem? Eu tenho os ângulos, tá? Eu não tenho o ângulo em A, mas eu posso calcular, né? Se eu tenho que é 45 em C, 15 em B, então em A é 120. E aqui eu aplico quem? A lei dos cossenos, tá bom? Então, a gente deixa aí essas atividades para que vocês pensem como eu posso levar essas atividades para dentro de um projeto que eu, professor, posso construir sozinho ou posso construir com mais professores da minha escola, mesmo que o nosso tempo seja pequeno. Agora, a gente vai falar um pouquinho de projetos, né? O professor Marcos falou bastante com vocês do projeto, da intencionalidade de um projeto, né? Da importância de trabalharmos com um projeto dentro das nossas escolas, né? Vocês fazem isso já há bastante tempo, nós fazemos isso já há bastante tempo, né? E a gente sabe que a gente colhe bons frutos quando a gente trabalha com projetos, né? Nós temos excelentes, o desempenho dos alunos, ele é bem diferente, né? Onde a gente dá a voz, onde eles se empenham para desenvolver o projeto com a nossa mediação, né? Onde eles se empenham para irem buscar respostas para as perguntas, né? Para os questionamentos, né? Que eles têm em relação a um determinado problema gerador, né? Que gerou todo o projeto. Então, o nosso autor, o Bender, ele fala muito disso, né? O quanto a gente contribui para a construção do conhecimento dos
meninos, eu falo meninos sempre no bom sentido, né, dos estudantes, eu falo menino sempre com carinho. Então, quanto contribui, né, para esses jovens, né, em relação à autonomia, ao protagonismo, né, a argumentação, o quanto é importante os porquês, eles terem que explicar, eles terem que argumentar, né, o quanto é importante o registro de todo o processo quando eu faço um projeto, né, na escola, e ele fala que um projeto, como eu já comentei com vocês, ele pode ser tanto disciplinar quanto envolvendo várias disciplinas, interdisciplinar. E eu penso, e ele fala o seguinte, que ele tem duas fases, de acordo com esse autor, tá? Tem autores que definem de uma forma. Tem o pré-planejamento. Então, eu, professor, preciso de um tempo para planejar o projeto para levar para a turma, para discutir com a turma. Então, eu preciso pensar numa questão geradora, eu preciso pensar quais são os materiais que serão utilizados, qual será a pergunta que vai gerar toda essa discussão para a elaboração e execução do projeto. Eu preciso de ver quais são a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, ela já é uma metodologia, mas se eu vou agrupar outras metodologias, aqui no nosso caso, a gente sugere para aplicar a metodologia da sala de aula invertida, quando eu aplico essa nossa sequência dentro do projeto, porque ele fala, o Bender, de mini lições. Então, os alunos estão desenvolvendo o projeto, mas eu também posso, para agregar pequenas lições, para que eles pesquisem, para que eles resolvam. Então, ele chama de mini lições. Quando eu estiver desenvolvendo o projeto, eu, professor, posso usar esse nosso material do Aprender Sempre, que esse material, né, o tema, tem aderência com o tema que eu propus para o projeto. Eu estaria desenvolvido com eles. Aí eu pensei em tudo isso, eu, professor, demanda tempo, pessoal, né, é trabalhoso, mas nós, né, a gente gosta, nós gostamos de desafios, né, desafios com a gente mesmo, professor, né, a gente tá em desafios constantes, né, aí o que o Bender fala, né, ele traz, né, para a gente pensar, aí eu vou levar para um planejamento, eu saí do pré-planejamento e vou para o planejamento, e aí vocês me dão licença aqui, que eu vou compartilhar aqui com vocês, o que o Bender fala desse, como eu levo esse planejamento para dentro da sala de aula. Então, eu levo para os estudantes, né, eu introduzo o tema, planejo com os estudantes, né, todos os passos que eles podem seguir, né, como será a composição dos grupos, o que eles vão ter que pesquisar, como eles vão ter que buscar as respostas para aquilo que eles estão procurando, pesquisando, quem dos grupos vai ser o relator do grupo, quem vai ser o escriba do grupo, né? Qual o produto final que eu vou apresentar depois. E aí os alunos começam a fazer a coleta. Depois que eu fiz todo um planejamento, um esboço do projeto, os estudantes comigo, né? Cada grupo fez o seu esboço, ele fala no Starboard, né? Ele faz todo um roteiro, né, de como eu vou desenvolver, né, de como aquelas equipes, aqueles grupos vão desenvolver os projetos, né, aí eles começam a fazer a coleta de dados, tá? Então, os alunos começam a coletar os dados e aí eles vão criando, né, desenvolvendo o projeto em relação ao tema sugerido, né, ao tema que está em questão. E vão fazendo uma avaliação a todo tempo, todos juntos. Será que está dando certo? Será que o que a gente está buscando está surtindo, assim, está entrando legal no projeto? Essas ideias, essas pesquisas estão contribuindo para que eu possa responder a minha questão, para que eu possa construir esse protótipo, né, do projeto em relação ao tema gerador, né? Aqui eu não falei uma parte
que é bacana quando eu, professor, levo para a sala de aula um tema, né, que seja um tema desafiador para eles, né, e que eu coloque eles, assim, em debates, né, que eles argumentem o porquê que eles estão, que eles podem contribuir, né, no desenvolvimento, né, como eles podem contribuir, né, no desenvolvimento, né, do projeto, né, como eles vão procurar soluções, né, em relação ao que está posto, né, eu não havia comentado isso. E aí os alunos passam para uma fase 2 da pesquisa, né? Eles param, bom, agora está tudo certo, já pegamos todos os dados, já fizemos todas as coletas, as informações, elas se conversam, né? Eu já encontrei um caminho para colocar, para dar o final, né, do projeto. E aí os alunos desenvolvem uma apresentação, né? É bacana que eles podem fazer essa apresentação publicando depois, né, um vídeo, pode fazer essa publicação por meio de um vídeo, por meio de um blog, por meio de um PowerPoint, por meio de um seminário, chamando a comunidade local, né, apresentando para a comunidade local, ou a comunidade mesmo de dentro da própria escola, ou vocês podem promover numa reunião de pais, né, que esses alunos possam apresentar esses pais, esses projetos que eles elaboraram, tá? E a publicação do produto. Aqui é bem bacana quando eles se sentem, quando eles conseguem olhar e falar, nossa, eu publiquei isso no YouTube, né? Eles conseguem ver o produto final deles. Como eu falei, aqui eles podem fazer também um protótipo, né? Eu sempre brinco, né? Também de uma engenhoca, né? Eu fiz a leitura de um livro e ele trabalha muito com engenhocas, né? Vamos supor, tinha um projeto que era sobre reciclado, né? Material reciclado e o que eu poderia fazer, e os alunos construíam várias coisas com aquilo, né, que poderia ajudar, como uma vassoura, né, com os fios do plástico. Então, eu posso pensar ontem eu comentei também que eu fiz um projeto e os alunos construíram pontes com palitos, né, com a treliça em triângulos, que a gente estava falando de triângulos, né, e eles faziam um experimento, depois que eles construíram esse protótipo da ponte, eles colocavam os tijolos em cima e mostrava que a rigidez do triângulo era bacana, né, que ela tinha sustentabilidade para todos aqueles tijolos, né, que a gente estava falando de triângulos, né, e aqui a gente convida, né, os alunos para publicarem, então, o projeto deles. Agora, eu vou conversar um pouquinho como trazer essas experiências, né, da ABP, como trazer a sequência de atividade, aula 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, essas atividades que envolvem aí, que nós vimos, né, a lei do seno, dos cossenos, né, as razões trigonométricas, o quanto isso facilita, né, para que eu possa trabalhar com medidas, né, inacessíveis, como ele fala, né, então, eu vou trazer isso, então a gente vai dar uma ideia aí para vocês, tá? Tem autores, né, nós temos autores bacanas aí que, a partir de... deixa eu voltar só aqui um pouquinho. Quando eu falo em projetos hoje, desde 2013, a gente tem uma forte corrente aí de pesquisadores trabalhando com aprendizagem baseada em projetos. E aí a gente tem, né, bastante a fala, né, do Bender, né, da Lilian Bassi. E quando a gente vem agora aqui conversando, nós vamos falar um pouquinho da sala de aula invertida. Então, dentro dessa metodologia ativa, da aprendizagem baseada em projetos, nós vamos levar as mini lições, que são as nossas atividades do material, para dentro do projeto. E a gente vai sugerir uma metodologia ativa, sala de aula invertida, que vocês usaram muito nos 2 anos pandêmicos, vocês usaram muito essa metodologia, né, a metodologia da sala de aula invertida, onde a gente traz desde 2013, né, a fala do Morin, o professor José Morin fala bastante, a professora Lilian Bassi traz bastante, né, nos livros, né, essa fala, né, dessa metodologia
da sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida, como funciona? O antes da aula, o durante a aula e depois da aula. Então, a gente vai comentar aqui um pouquinho. Vamos supor que eu trabalhe com as aulas 5 e 6 dentro de um projeto, né, que tenha aderência. Então, eu apresento para os alunos o tema, aqui, né, da nossa aula, eu apresento os objetivos e a proposta, e eu indico para os estudantes alguns materiais, para que eles possam ir buscar, pesquisar sobre o que a gente vai estar falando nas aulas 5 e 6. Vocês lembram que as aulas 5 e 6 falam da lei dos senos e a aula 7 e 8 fala da lei do cosseno. Então, eu posso dar para os estudantes, né, alguns sites de pesquisas, né, confiáveis, né, porque eles têm que trazer, eles têm que ir para casa, levar a sequência, estudar em casa e vir aonde? No outro dia, ou depois de 2 dias, para a aula, que é o durante a aula, que é um outro processo que envolve a sala de aula invertida, aonde eles já estudaram em casa, já pesquisaram nas fontes que eu indiquei, ou em livros que eu indiquei, ou que eles foram pesquisar na biblioteca da escola, e aí eles vêm, depois, durante a aula, eu proponho uma grande roda de conversa para os estudantes, tá? Uma plenária, onde eles tenham voz, onde eles possam falar o que eles pesquisaram, o que eles entenderam, né, em relação àquele tema, o que contribuiu para eles, o que eles não conheciam e ficaram conhecendo, né? Eu faço sempre boas perguntas, como mediador do grupo, né, eu sempre tenho que pensar, bom, quais são as boas perguntas que eu vou fazer para o meu estudante quando nós estivermos dialogando sobre, né, a lei dos senos e cossenos, a aplicabilidade, né, desta lei, né, no mundo real, né, no contexto real, né. Se eu pensei na construção do teodolito, trabalhar com um projeto da construção de um teodolito, para sair fazendo algumas medições, né? Então, eu, professor, preciso estar fazendo essa mediação, eu preciso sempre estar incentivando, né, esses grupos e dando devolutiva, né, para todos os grupos de estudantes da sala, né, se eles estão fazendo esse trabalho em grupo, eu sempre vou dando a devolutiva, e realizar, no final, fazer uma sistematização do conteúdo, né, que está proposto. Então, depois que todos os alunos falaram, eu faço essa sistematização. E aí é um momento que eu paro, né, que é o depois da aula, que eu paro e falo, bom, com os estudantes, temos ainda algumas dúvidas? Eu, professor, percebi que os estudantes têm dúvidas ainda, eu vou ter que fazer alguma retomada, ou eu vou passar, né, para um outro conteúdo, né, a ser abordado, ou eu vou trabalhar agora com outro conteúdo, né, para dar prosseguimento às atividades. Então, esses autores, tanto a Lilian Macia e o José Mohani, fala da importância da sala de aula invertida, né, e trabalhar sempre com grupos. Bom, aí eu deixo para vocês aí agora, que nós acabamos os nossos estudos, vocês têm aí mais 45 minutos, junto com os vossos pares, para terminar o que vocês começaram na formação de etapa, né, que vocês começaram com o professor Marcos, e hoje vocês terminam aqui o planejamento, né, da sequência de atividade. Vocês vão encontrar sequência de atividade 3, como eu expliquei, mas vocês podem dividir em duas, SA1, a aula 1 e 2, 3 e 4, a 5 e 6, a 7 a 8, tá? Porque o segundo ano não tem a SA4, só tem a SA1, a SA2 e a SA3, tá? Ela ficou diferente das outras séries, que tem 4 sequências, tá bom? E aí eu convido vocês a buscarem os registros que vocês fizeram na semana passada, que vocês tinham uma comanda na semana passada, né, para reunir com os vossos pares, ter em mãos o material do Aprender Sempre, impresso ou digital, realizar uma leitura prévia do material, já ir fazendo anotações sobre as habilidades essenciais, tá? Associar as habilidades aos objetos de conhecimento matemático, explorar o movimento metodológico que tem dentro das aulas, né, das aulas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, estudar e discutir, né, com os pares, se vocês estiverem sozinhos da segunda série
ensino médio, chamem o professor do primeiro, do segundo, do terceiro, discutam, né? Ou os outros professores do sexto até o nono. Importante é vocês discutirem, conversarem, tá? Uns com os outros professores da área de matemática, né? Importante é isso. E pensar na possibilidade, pode ser que semana passada vocês já tenham pensado na possibilidade de colocar dentro dessa sequência um projeto, tá? Então, busquem os registros de vocês. Caso vocês não tenham feito, então, peguem no caderno, né? Olhem para as orientações da semana passada, tá? E terminem aí o plano de vocês para aplicar essa sequência de atividade para os alunos da segunda série do ensino médio. Então, nós analisamos, finalizando, nós já estamos terminando, eu fico muito honrada de estar com vocês, mas eu fico triste porque a gente já está terminando, e eu gostaria, sim, de estar presente com vocês, mas isso, no momento, não é possível, então, a gente já fica contente de estar estudando junto com vocês aí, né, juntinhos aí, mesmo que seja bem à distância, né. Então, a gente analisou a SA4, que ela está batizada aí como SA3, nós retomamos um pouco os conceitos da aprendizagem baseada em projetos, foi discutido na etapa, vimos a possibilidade de pensar em um projeto, né, que envolva a sequência de atividade 3, para que ela seja desenvolvida. E olhamos de que forma podemos, dentro da ABP, trabalhar com outra metodologia, que é a sala de aula invertida, para trabalhar com a sequência, né, que está posta. Nós temos aqui alguns referenciais. Procurem aí nas vossas escolas, se vocês têm um livro da Lilian Bassini, do Morin, ele é um livro mais atual, né, de 2018. Nós temos aí um livro, que ele é antigo, de 1998, que eu gosto bastante, eu estudei muito esse livro nos anos 2000, que é do Fernando Hernandes, né, que é Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho. Olhem na biblioteca das vossas escolas, possivelmente vocês têm, na biblioteca do professor, deem uma estudada, eu acho bem bacana, né, a gente trazer esses referenciais teóricos, né? A gente tem aqui também o professor Nilson José Machado, quando ele trabalha com ensaios transversais, ele fala de diversos projetos que eu posso desenvolver junto aos estudantes, mas aqui eu tenho temas, né, transversais. O Nilbo Nogueira, ele tem um livro dele, é de 2007, né, que é Pedagogia dos Projetos. Porque nesse tempo, nessa época, a gente falava muito da pedagogia dos projetos. A gente não se referia à aprendizagem baseada em projetos. Aqui eu vou me despedindo, temos aí pouquíssimos minutos para que a gente possa se despedir. Então, sempre palavras que eu gosto de trazer assim, né, para o nosso trabalho, a união, a nossa união, a educação, o quanto nós estamos envolvidos, né, no processo da educação dos nossos estudantes, né, a transformação que a gente se transforma o tempo todo, né, o mundo se transforma em todo momento, a realização, né, do nosso trabalho, e uma palavra que eu gosto sempre de terminar, gratidão. Então, eu gostaria, estou fechando aqui o nosso PowerPoint. Gratidão, professores, por mais essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, de todas as cidades, né, do estado de São Paulo, as 91 diretorias. Eu sempre brinco, o meu coração com vocês. Um grande beijo, um abraço, cuide-se e até breve. Muito obrigada.